Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso num mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado. Olá, querido amigo, seja bem-vindo a mais um programa aqui no YouTube, no canal oficial da Seitianoye do Brasil. Às quintas-feiras, nosso programa Educação da Vida. Eu sou a preletora Fernanda Negrão Chaves Caielli e estaremos juntos, não só aqui no nosso encontro de hoje, mas também ao longo desse mês de setembro. Nesse mês de setembro, nós abordamos a campanha Todos pela Vida e vamos conversar bastante sobre o tema suicídio, depressão e o acolhimento à vida. Para dar início, então, a esse mês, esse assunto tão importante, tão presente no nosso cotidiano, hoje vamos receber aqui o preletor da sede internacional, Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Muito obrigado, preletora Fernanda. Muito obrigado aos amigos. Seja bem-vindo. Muito obrigado aos amigos aí dos educadores da Seitianoye do Brasil que estão nos ouvindo agora também. É uma alegria estar com você. Ah, que bom, Marcos. Estamos muito felizes, né, com a sua presença aqui, de dispor do seu tempo para estar conosco. Os também que estão nos acompanhando, né? Claro. Para a gente, iniciando aqui o nosso mês de setembro, Todos pela Vida. E nós já vamos começar assim com o tema, né, da educação da vida e o suicídio. Talvez alguns amigos estejam aí do outro lado pensando, nossa, né, eles vão falar sobre isso, por que a Seitianoye vai falar sobre isso? E a gente entende a importância disso, mas eu queria ouvir um pouquinho, né, de que você colocasse um pouquinho aqui para os amigos, por que então viemos aqui falar justamente sobre isso? Muito bem, primeiro, como você falou, o termo, né, educação da vida, aí cunhado do japonês Seimei no Kyoiko, né, o vida aí nesse caso, Seimei nesse caso, né, que é traduzido como vida, significa justamente o nosso desenvolvimento, tanto no sentido vertical quanto no sentido horizontal. Então, no vertical quanto no sentido horizontal. No vertical a gente, então, representa o nosso crescimento espiritual, vamos dizer, né? A ampliação do nosso caráter, a melhora do nosso caráter, para ficar mais palpável, né, o que eu estou dizendo, o desenvolvimento completo do ser humano, parte da espiritualidade humana. E, no sentido horizontal, obviamente, esse desenvolvimento, né, da nossa capacidade, da nossa espiritualidade, da nossa capacidade espiritual, deve também se representar nesse mundo horizontal, que a gente chama, então, no mundo aqui material, no mundo fenomênico material. Então, Seimei no Kyoiko, a verdade, a educação da vida, significa justamente extrair de nós, né, educar significa extrair, tirar de dentro para fora, né, extrair todas as nossas potencialidades, toda a nossa capacidade, para que essa potencialidade, essa capacidade se transforme mesmo em
desenvolvimento mental, espiritual, cognitivo também, e que isso também se traduz nas nossas ações, né, vertical e horizontal. Então, isso seria basicamente o que seria a educação da vida, né? Extrair as capacidades máximas dos seres humanos, de cada um de nós. E no caso da questão do tema do suicídio, tem aí uma questão de empatia, né? De dar respostas para as pessoas daquilo que elas estão enfrentando. A Seitonoye sempre teve essa característica, tanto é que no início da Seitonoye, o próprio professor Masaru Taniguchi inicia a Seitonoye em 1930, no momento de grande crise, né, o craque da Bolsa de Valores de Nova York, uma depressão gigantesca no mundo, uma guerra mundial, a primeira, depois a segunda grande guerra mundial, quer dizer, e o mestre diz, olha, a humanidade está prestes a ser tragada, né, por ondas bravias aí, e vai afundar. Isso naquela época que ele escreveu, parece que a gente não saiu muito do... parece que nós estamos no barco, infelizmente, né? Então, foi detectado, inclusive, por alguns estudiosos, né, universitários, que a Seitonoye traz já na sua gênese essa questão de uma preocupação local e global com temas globais. Então, você pega o professor Masaru Taniguchi, traz esses temas importantes sobre a questão de como você viver diante da crise, como você superar os obstáculos. O professor Seiichi Taniguchi, que é o sucessor do professor Masaharu Taniguchi, ele aborda muito sobre a questão ambiental, sobre os problemas ambientais, sobre a questão da genética, da inseminação artificial, ele vai tratando todo filosoficamente e moralmente sobre essas questões, e hoje o professor Masaharu Taniguchi traz de novo, reforça a questão da importância de uma visão globalizada do meio ambiente, mas trazendo aquilo que está na gênese da Seitonoye, que é justamente o amor à vida, né? A todas as expressões da vida. Então, podem ser, não estou dizendo vida só nossa, mas de todos os animais e todos os seres do planeta. Então, a gente traz isso justamente porque é um tema atual, é um tema necessário, e rapidamente eu me interessei por esse tema talvez uns 8 anos atrás, porque eu fui fazer uma palestra que a princípio era para ser para educadores, lá no Rio Grande do Sul, e quando eu chego lá, eu tinha que falar para a molecada lá, para a juventude, para os jovens, né? Eu não tinha nem preparado nada, não sabia que era para eles. E era uma escola de ensino fundamental 2 e médio, e sabe como é que é a molecada nessa fase de idade, né? Eu já cheguei na escola e um deles falou, você que vai fazer a palestra para nós? Naquela hora que eu descobri que era para eles. Aí eu falei, sou. Aí ele disse, qual que é o tema? Eu vou falar sobre educação. Ele falou, aqui está precisando muito disso. Então, você já vê o clima que estava. Aí, diante do fato, né, eu falei, bom, agora eu preciso pegar, né, inspiração para poder falar. Eu, então, pedi uma salinha para a diretora lá, meditei durante ali uns 15, 20 minutos, e me veio, para minha surpresa, eu perguntava, né, na meditação o que eu devo falar, e me veio o suicídio. E eu pensei, mas eu não estou nem preparado para falar sobre suicídio. Aí veio de novo a palavra suicídio, na intuição, né? Eu não falei sobre suicídio, eu falei sobre vida, sobre responsabilidade, sobre estar incluso numa sociedade, sobre compartilhar emoções, sobre, né, dar os braços, dar as mãos, ou seja, sobre a questão da importância dos relacionamentos e de pertencer a algo, pertencer a alguém e tal. E fui trabalhando o que me vinha por inspiração e pelas leituras que a gente faz dos livros da Seitonoye. Terminada a fala, veio uma jovem, posso falar com você? Pode. Ela disse, olha, eu queria te agradecer, porque eu tinha decidido me suicidar, e com a sua fala, eu estou repensando. A gente sabe que é um processo que não acaba assim, né, com um passinho de mágica, né, com varinho de condão, ou seja, mas se a gente abrir uma janela de possibilidade para ela desistir, ela precisava de apoio. Eu chamei o líder da iluminação, o Vini, que estava lá, o Vinícius, né, que estava junto assistindo, falei, Vini, você que mora na cidade, agora é contigo, e a JSC acompanha essa moça. Depois fiquei sabendo que 8 jovens no ano anterior tinham se suicidado naquela escola. 8 em um ano. Inclusive, o neto de uma predadora tentou e não conseguiu, né? E agora ele estava bem, estava em tratamento. Então, aquilo me chamou a atenção.
porque a gente tem uma responsabilidade social e acho que a Setionei tem que colaborar, assim, com esse debate, né? Claro que nosso cunho é um cunho mais pelo aspecto filosófico, né? Eu não sou psiquiatra, eu sou pedagogo, mas, de certa forma, a gente tem uma contribuição para dar nesse sentido. Verdade. Interessante e triste, né, que você disse que isso ocorreu há 8 anos atrás, numa escola, e a gente continua aqui, né, recebendo a informação, pedidos de orientação, inclusive de professores ou da coordenação de escolas, onde tem se observado, né, infelizmente, com frequência, pelo menos a tentativa de suicídio, quando não, né, o suicídio em si dentro daquela comunidade escolar. E é interessante eles trazerem o quanto, gente, aqui o interessante eu digo no sentido da importância, né, da gente refletir, né? O quanto isso impacta na vida daquela comunidade, né? A escola é uma comunidade, né? Então, o quanto isso vai impactando e influenciando ali aquele meio, né? O meio. Não, e antes era a preocupação muito focada só nos jovens, mas hoje também em relação aos professores, Uhum. né? É Porque verdade, parece que não, mas impacta também a vida com do certeza. professor, né? E Uhum. vice-versa. Então, a gente também ter esse olhar, né, para o profissional de educação, para aquele que está cuidando, porque também está ali envolvido nesse contexto, né? E Sim, isso claro. tem aparecido com bastante frequência aqui para a gente. Até porque, por exemplo, o professor muitas vezes ele não sabe como lidar com a situação, não foi preparado para lidar com a situação. A gente vinha de um país que se orgulhava por ter um baixíssimo índice de suicídio, né? A gente falava sempre em Japão, Suíça, Sim, Suécia, né? E a gente passa a ser um dos países com mais com maior índice de suicídio do planeta, né? Nós estamos assim infelizmente. com números assim absolutamente alarmantes de suicídio. Então, o professor, nós temos aí alguns problemas com relação à questão da escola. O professor, de um lado, ele não foi preparado para lidar com isso, depois ele pensa que é algo assim, nossa, eu preciso ser psicólogo, psiquiatra. O que eu faço diante dessa situação? Então, eu recentemente, acho que, antes da pandemia, na verdade, então nós estamos falando de 2 anos, aí 3 anos, eu fui chamado para uma escola também para fazer uma palestra, a vice-diretora era uma amiga minha, é uma amiga minha, trabalhou comigo em uma das escolas que eu trabalhei, e eu fui assim, fui falar sobre vencer, sobre vida, sobre, enfim, aqueles temas que a gente gosta de falar dentro da Setionei para dar um ânimo na pessoa, para dar uma esperança, né, que é a questão importante aí. Bom, quando terminou, mesma coisa, veio um jovem que ia falar comigo. Eu pedi uma sala reservada, não era uma questão de suicídio, mas ele tinha um grave problema com o pai dele, etc. Enfim, ele foi contando para mim. Aí depois, eu falei, eu atendi ele, eu escutei bastante ele, aí quando eu fui ver, tinha uma fila na porta para falar comigo. Eu falei para a vice, falei, olha, como é que eu vou atender esse pessoal? Era noturno, né? Uma escola noturna de periferia aqui de Arujá, inclusive uma escola que eu trabalhei. E aí a gente marcou algumas rodas de conversa, né? E essas rodas de conversa eram rodas que a gente já falava, vamos conversar. Então você precisa criar um ambiente de muita confiança, né? Porque vai sair coisas assim pesadíssimas. São alunos que estão se mutilando, são alunos que já tentaram se suicidar, você tem alunos ali que estão sendo, né, de caso de abuso, e eu estou falando de gente grande, estou falando de meninas ali que contaram sobre abuso sexual e estou falando de faixa etária de ensino fundamental 2, né? Então, e às vezes noturno, que você tem alunos de 16 anos, 15 anos. A escola não está preparada para esse tipo de coisa, mas até porque os professores, como eles são muito massacrados em cumprir programas e conteúdos e dar aquele, né? A escola tem que ter coragem de parar e dizer, não, nós vamos ter, né, nós vamos inclusive tratar como conteúdo a conversa, o diálogo, né, a roda. Então, são 2 elementos importantes, a conversa, né, com aquela escuta bem sensível, deixa falar,
Mas para isso você tem que criar um ambiente de extrema confiança, porque se a criança, se o adolescente, de repente na roda não fala algo, mas sente a vontade de confessar, de contar para um professor em particular, o professor tem que guardar para ele, caso seja uma coisa, obviamente, né, de um abuso, etc. Tal, até por lei ele é obrigado a denunciar, mas aí também precisa tomar muito cuidado, porque se você estiver num local que não ampare você deixa numa situação completamente problemática. Então você Verdade. tem tendências de depressão, de suicídio ligadas a essa questão do abuso sexual. No caso de Arujá, por exemplo, nós temos um respaldo excelente da parte do judiciário aqui e do conselho tutelar. Então eles não, assim, não tem, o professor pode atuar tranquilamente que ele vai estar protegido, inclusive ser preservado o sigilo dele, tudo, se há um tipo de coisa, desse tipo de coisa. Mas infelizmente a gente sabe que, como a gente está falando para o Brasil todo, a gente sabe que isso não Não é acontece no toda. Brasil, não é a realidade. E aí o professor, então, se ele começa a fazer essas rodas de conversa, de bater um papo e escutar os alunos, e vai criando um clima, isso tem que ser criado com metodologia. Eu estou falando algo aqui que não é para você fazer amanhã, você tem que ter um preparo para isso. Onde é que eu busco esse preparo? Aí tem cursos para isso, tem orientações que a própria Seitineia nos dá, em vídeos, né, em aulas que a gente assiste aqui, nos congressos dos educadores, né, o Congresso da Educação da Vida. Tá E chegando. está chegando o congresso, você faz a propaganda aí. A gente faz essas rodas de conversa, e aí, o que acontece? Esses alunos, eles começam a sentir que eles estão pertencendo a algo, a alguém. Professores ali, professoras, educadoras aí que estão nos ouvindo, né? É importantíssimo para essa tendência, para frear essa tendência, que a gente pode depois até discutir as causas dela, né? Essa tendência de suicídio que a gente está vendo que é exponencial, a pessoa sentir o seu aluno, enfim, né, qualquer pessoa, mesmo que você não seja educador, essa pessoa sentir que está pertencendo a algo ou a alguém. Faz parte de alguma coisa. E as pessoas estão cada vez menos sentindo que fazem parte de alguma coisa. Até porque quando você vai numa relação familiar de hoje, parece que as pessoas estão começando a acordar, mas enfim, é comum ainda você ver as pessoas com a cabeça baixa enfiada no celular, estão no restaurante para comer junto, mas estão olhando para um celular, estão almoçando junto em casa, mas estão no celular, quando chega em casa, cada um no seu quarto. Então, esse isolamento faz com que as pessoas sentem que eu não pertenço a nada e a ninguém, e se ela entrar num processo de tristeza profunda, de melancolia, que pode degenerar isso para chegar até uma depressão, aí o risco é bastante grande. Então o professor tem que criar esse ambiente de pertencimento. Olha, a gente não combinou isso, viu, pessoal que está em casa, mas eu vou compartilhar aqui um exemplo justamente da roda do sucesso, desse acolhimento e da roda de conversa. Né, nós tivemos aqui no CEV, para quem não conhece, Ciclo de Estudos de Educação da Vida, um curso de educação continuada, promovido aqui pela Superintendência dos Educadores, onde a gente, né, se debruça sobre o estudo da educação da vida e a sua vivência na prática, né? Então, dito isso, eu acompanhei de perto um projeto que nasceu justamente desse olhar dos professores, dentro de uma ETEC aqui no ABC Paulista, mais de 1.500 alunos, e desse olhar de observar, né, meu Deus, os alunos estão desanimados, começaram a perceber que tinha muito caso de automutilação, e eles são um olhar sensível, né, para ouvir também o aluno, foram percebendo, sabendo de casos de depressão, dos alunos preocupados com os amigos, já dizendo, olha, fulano está pensando, né, em suicídio, ou já tentou, não foi bem sucedido. Então, eles começaram a não só acolher os alunos, mas pensar, gente, não somos especialistas, mas a gente precisa fazer alguma coisa. E foram buscar, né, e começamos também a estudar junto com eles o caso, a educação da vida, mas eles implantaram justamente a roda de conversa para acolher os alunos, ouvi-los, deixar falar sobre o que eles
quisessem, né? E quem não quisesse só ficava ali na roda. Foram convidando alguns alunos, mas deixaram assim muito aberto. E foram ousados porque eles colocaram, a ETEC tem aula o dia inteiro, e na sexta-feira acabava às 16 horas, e o horário que eles tinham, tem até hoje, isso já tem alguns anos, é às 16 horas de uma sexta-feira, que seria o horário que eles iriam embora, ou que ficariam por ali. E eles ficam, É né? isso aí. Começaram a chegar cada vez mais alunos e participar. Então, eles foram se sentindo acolhidos pela comunidade, por esses professores. Os professores começaram tímidos, assim, chamando 2, 3. Agora tem uma equipe maior, porque tem o respaldo, né, da própria instituição, porque também foram estruturando e vendo que funciona, né, esse acolhimento. Fizeram parcerias, então foi, gente, um caminho, né, trilhado. Hoje eles têm parcerias com uma faculdade, né, com alunos do curso de psicologia, para encaminhar os casos mais que eles entendem que precisam mais. O mais importante é o aluno sentir que ele tem espaços dentro daquele lugar, né, de que ele faz parte, que é justamente isso que você está dizendo, e que se ele não participa, mas ele percebe, né, alguma coisa no colega, ele sabe até para onde que ele vai encaminhar, e que ele pode contar com aquele local, né, com aquele espaço, não para ser julgado, mas para ser acolhido. E isso é muito importante, né? A gente... E não existia. Você vai falar, nossa, Fernanda, é porque a escola tem... Não. Hoje, eles já é um trabalho que está se solidificando cada vez mais. Porém, no início, lá atrás, acho que foi 2017, se eu não me engano, não existe, 2018, não existia. Né? Ou seja, né, aprendendo, depois você busca parcerias, a gente tem que ser criativo nessa hora. Você tem universidades que têm estudantes de psicologia que, né, podem atuar, professores com projetos nesse sentido, para dar um apoio para os professores, se não atuar diretamente, preparar os professores nesse sentido, e até, como você disse, acolher aqueles casos mais graves, né, porque nós somos da Seitonê, mas não negamos que, às vezes, você necessita de ajuda especializada nisso, mas o que acontece? Vou parar um pouco para pensar. O psiquiatra, deixa eu até pegar aqui uma... Neuri Botega. Neuri Botega é um psiquiatra que aparece em alguns programas chamado Café Filosófico, muito bom, né? Muito bons, por sinal. Então, o que acontece? Ele faz uma análise numa dos vídeos dele, quando ele coloca, né, que nós estamos vivendo um mundo pós-moderno. Então, ele, na visão dele, significa, né, que essa questão, o que é o pós-moderno? Que as instituições, né, todas as instituições estão sendo questionadas, né? Então, você pode ver que parte das pessoas acredita que a ciência não nos dá todas as respostas, né, para aquilo que a gente está procurando. A gente viu isso na própria pandemia, né? E estamos vendo questionamentos, de fato, em várias frentes aí da ciência. A fé também está sendo, né, questionada. Parece que tudo está sendo questionado, né? Você tem aí uma exacerbação do individualismo, né? Prosperou pensamentos muito extremistas, né? A relativização da moral. Então, você perde todos os eixos que você tinha, que te sustentavam, de certa forma. Então, se você tem um amparo das instituições, por exemplo, você se sente pertencendo ao mundo. Agora, tudo está relativo, tudo está relativizado. Você não pode falar nada que... Não, isso aí é porque você é conservador. Não, por isso aí é porque você careta. Você não tem uma discussão, você não tem um diálogo sobre a coisa. Não, tá bom, por que nós chegamos nisso? Não, isso aí não se discute. Você rotula e carimba, né? A gente vive... Aí a gente pode trazer o Zygmunt Bauman, né, para falar sobre a questão da modernidade líquida, que o mestre fala muito sobre essa questão, que você perde totalmente o sentido da vida a partir do momento que as relações começam a ficar totalmente líquidas, ou seja, elas não são verdadeiras. Então, todo mundo agora está lá tirando autorretrato, o famoso selfie, né,
e só kkkk, kkkk, hahaha, e risadinha, etc. Então, você não tem espaço mais nem para uma autorreflexão, no momento, inclusive, que ou quando a tristeza aparece, né? Parece que foi um tabu, Verdade. a pessoa, né, não fica triste. A tristeza, a gente sabe, a psicologia diz isso, a psiquiatria diz isso, que ela nos ajuda a dar uma pausa para refletir a respeito de um tema que está nos incomodando, e a gente conhece o tema, e por isso que o psiquiatra, então, o Neurili, ele vai fazer uma diferenciação entre a depressão e a tristeza, porque a depressão, muitas vezes, a pessoa não consegue identificar a causa. Parece que, mesmo que ela esteja diante de você, você não consegue identificar que aquela é a causa que gerou todo aquele processo, né? Enfim, então o que eu queria dizer para você a partir do momento que as instituições perdem a sua importância, tudo é relativizado, o ser humano começa a ficar sem chão, quer dizer, tudo passa a não ter sentido. Quando a escola, aí, educador que está aí nos ouvindo, né? Quando a escola assume esse papel, como você falou, né? A ETEC faz uma roda de conversa e começa a dar importância para as coisas humanas que estão dentro dos seus alunos, porque a gente parece que só pensa em carreira e as carreiras estão se desfazendo. Você pensa em progresso, mas progresso para onde? Né? Quer dizer, o progresso é uma pirâmide, todo mundo sabe que para chegar num determinado posto lá de céu, de presidente, de não sei o que lá, é uma minoria. Então, todo mundo começa a enxergar isso e dizer, tá, o que eu tenho mesmo, tá, me amancorar? Quando a escola assume um papel de uma instituição, que o aluno começa a reconhecer isso na escola, puxa, isso aqui mesmo que eu ainda não entenda a carreira que eu vou fazer, mesmo que eu ainda não acredite no progresso, como era há 30, 40 anos atrás, ainda assim eu tenho um lugar onde me ancorar, né, que me ouve. Então a pessoa começa a ter um sentido de pertencimento, como a gente já falou, mas valorizar uma instituição. Essa instituição, né, vamos pensar, né, judiciário em xeque, ciência em xeque, valores em xeque, moral em xeque, tudo está em xeque, e tudo que você fala é relativizado. Como é que você vai ser feliz num mundo desse? Então, eu fico pensando na cabeça dessa molecadinha aí que está nascendo agora e que está com 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vai saber se nós tivéssemos nascido nessa época, como é que estaria a nossa cabeça. No mundo que a gente nasceu, tinha perspectiva, tinha instituições, tinha, né, plano de carreira, não tinha kkkkkkk e selfiezinho, todo mundo está feliz e alegre, só eu estou triste. Eu gostaria muito que as escolas que estão nos ouvindo, os educadores que estão nos ouvindo, pensassem muito seriamente em levar em consideração que a escola hoje é praticamente o único espaço que resta para a humanização. Por que eu falo isso? E estou falando sério. O bairro já não é mais. Antes era. Verdade. A rua já não é mais. Antes era. A rua agora pertence aos carros, não pertence mais às pessoas. A gente jogava bola na rua, a gente empinava pipa, a gente brincava de pega-pega, de esconde-escolha, etc. Você já não tem mais isso. Mesmo que você more num condomínio de prédios que tenha espaço, etc., ou um condomínio horizontal, eu moro em cidade que tem condomínio horizontal, você não vê as pessoas caminhando, você não vê as pessoas andando, praticamente, se tiver uma quadra de esportes, alguns estão lá, mas está todo mundo muito enfiado em sua casa, diante de suas telinhas, mexendo nos seus celulares o dia inteiro. Este isolamento fez com que cada um de nós perdesse os espaços de humanização, de conversa. Nós perdemos esse espaço, que antes você tinha o clube, vamos lá citar, agora a velharada falando, né? Você tinha o clube, Verdade. Você tinha a rua, você tinha o bairro, você tinha o parque, muitas vezes, né? Você tinha aí tudo isso aí. Isso está se acabando, inclusive até nas próprias comunidades está acabando. Então, o que sobra? Então, educadores, se vocês acham que o papel da escola é ainda ficar enfiando conteúdo, que ótimo que seja, porque o papel da escola é realmente transmitir conhecimento, né? Se parar só nisso, nós vamos perder, inclusive, esse papel importante, porque eu vou dizer mais uma coisa, aí eu paro, que talvez choque um pouco, tá?
a automação está chegando numa velocidade cada vez mais no setor de serviços. Isso é uma realidade. Já consumiu as indústrias, praticamente, né? E está avançando no setor de comércio e de serviços. Você pode ir a algumas lanchonetes destas chamadas fast food, que já não tem nem mais caixa para te atender. Você vai lá no Totem e tem que comprar no Totem, porque não tem mais gente, você não fala mais com ninguém. Você fala, talvez, por enquanto, com a pessoa que te serve o lanche. Logo, logo vai ter um negócio que você aperta o botão, o lanche vem numa bandeja, cai lá na bandeja, você pega e você não tem mais contato humano. Veja o que isso vai levar. Será que isso não está provocando suicídio? Tem estudos que dizem que sim, que está aumentando o número de depressão, suicídio, por isso. Então, o que vai acontecer? Chega um momento que você pensa, mas a escola... Sim, mas a escola, se você pegar o ensino superior, praticamente está virando tudo EAD. Daqui a pouco atinge o ensino médio, daqui a pouco vai para o Fundamental 2, talvez o Fundamental 1, infantil, demore um pouco, até criarem robôs mesmo, né, que vão lá alfabetizar as crianças. Mas mas isso está ficando sério. Então, assim, se a escola não assume esse papel importante, para que a comunidade reconheça esse papel importante e defenda a escola, talvez num futuro não muito longínquo, a gente perca, nós vamos perder, claro, o último espaço de humanização praticamente que nós temos hoje. Não sei se choquei, mas é a realidade. Faz a gente pensar, né? No mínimo, a gente pensar, mas, assim, acho que não pode ficar só no pensar, né? Sabendo disso, mesmo chocado com isso, com a possibilidade, e às vezes a gente pensa, não, imagina, né, tá muito longe, não sei, ou não, isso não é possível. Sim. Só não será possível, só ficará, né, longe, se a nossa atitude hoje for diferente, que Claro. é o que você está dizendo. Quer ver? Vou fazer uma provocação. Fernanda, você é do ABC. Nas fábricas do ABC, na década de 1900, e nós estamos falando de 1990, mas não vai, não, está longe, 80 e pouco, 90 e pouco. Quantos operários empregavam aí o ABC paulista? Nossa, eu não tenho Sabe? números agora, mas Era eu uma me infinidade, lembro, né? É isso. Você eu tinha, lembro, segundo os amigos meus, eram desculpa, cada fábrica 70 mil operários. Pode falar o que você lembra aí. eu lembro, não sei o ano, de ir com o colégio visitar as montadoras de carro, né, aqui da região. E eram, Exatamente. sim, a gente ficava impressionado com o número de trabalhadores, né, Uhum. as saídas de ônibus e ônibus com trabalhadores. Era 25 mil por turno de cada indústria. Você tinha 3 turnos. Então, nós estamos falando de mais de 70 mil pessoas trabalhando por dia. Eram ônibus e ônibus saindo, gente, Exatamente. 4 Aí horas você da tem tarde. hospital montado em função disso, você tem escolas montadas em função disso, tal. Hoje, você não tem nem 3 mil por fábrica, por indústria. 3 mil. Então, nós estamos falando em 20 anos, É só 25 máquina. anos, só máquina. Você A tem em gente 25 entra e anos. vê. Só máquina. Tem a sua beleza, assim, né, da É. robótica, mas Não tem humano. aquele salão não tem. Tem uma Não tem humano. pessoa que a gente vê muito distante, a outra ali, outra às Não, vezes passando não com é? aquele empilhadeira, né, para levar não sei o que, para não Exatamente. sei para onde, mas não tem. É, É assim, isso? impressionante. Nós estamos falando de Impressionante. 20 anos, ainda quando estava começando a automação. Se você comparar com os avanços que nós tivemos agora, talvez no período de 10 anos a gente esteja enxergando aí muitas das profissões desaparecerem, inclusive algumas que são da área de serviço. Por isso que a É gente verdade. volta a insistir, né? A escola, como você falou, nós temos que ter atitude para criar na escola ambientes de humanização, para fazer com que essa instituição seja valorizada, porque, assim, o humano é o humano. Por que eu estou falando isso? Nós, recentemente, estamos voltando para fazer atividades presenciais. Ninguém aguenta mais esse negócio de ficar na tela olhando para a cara nossa chatada, né? A Só nossa cara chata. A alegria do pessoal estar junto, né, nos nossos espaços, e eu, né, não quero ser injusto, a igreja também, qualquer igreja também é um espaço de humanização, tá, gente? Eu acabei esquecendo, alguém pode falar, mas é a igreja, também é um dos poucos espaços ainda que está sobrando, talvez a escola e as igrejas, né? Desde que a igreja promova o diálogo, a confraternização, e é o papel dela, ela faz isso. Enfim,
a alegria das pessoas, você vê a transformação do semblante das pessoas, por quê? Prova que o humano necessita disso. Não adianta vir falar que não, necessita disso. Então, nós tivemos a convenção da Associação dos Jovens, né? Quem esteve presente lá, não estive. Se for Eu alegria, o estive, pessoal. Você esteve lá? eu Não foi uma estive. alegria? Nossa, gente, foi Foi ver o muito pessoal gostoso abraçando, o pessoal tudo junto, rindo junto, não é isso? rever. E o jovem, né? Aham. Convenção dos jovens, o jovem feliz. Então a gente Exato, nota o contato e aquele é contagiante, né. Então às vezes a gente exatamente. via uma ou outra pessoa ainda entrando meio: Onde que eu vim parar? Que é esse meio Aham, tímido, não sabe se cumprimenta, se abraça". No aham. final, gente, já estava aquela explosão, É né, isso, de é isso. alegria. A gente precisa disso. A escola pode promover isso, promover a felicidade, a alegria, né, o pertencimento, coisas que a Cítione valoriza desde a sua gênese, né, a alegria, né, o olhar carinhoso, enfim. E é É isso então. verdade. Como isso é importante, inclusive, para o esperançar, né, que talvez falte, né, como você disse, por todas essas razões, falta na visão do Aham. jovem, né. Então da Sim. gente trazer esse olhar de volta, né, Marco? Aham, claro, claro, claro. É, a questão da esperança está ligada justamente a um projeto de vida que você faz, é um ideal de vida, está muito claro lá no livro dos jovens, né. Acho que uma leitura obrigatória para nós é o livro dos jovens, não só para quem é jovem em idade, mas para compreender, né, aquilo que está, nesse livro, que é justamente a pessoa construir um ideal, um projeto de vida que seja, né. Então tem pessoas hoje fazendo outras alternativas aí que sejam de, morar em campo, cultivar a própria comida, enfim. Tem pessoas que já perceberam, talvez, que uma vida mais simples, né, com menos ostentação, mas que te dê, o básico, seja uma vida boa, uma vida feliz. Então, também nós estamos num momento importante, que é um momento de esse momento de questionamento, talvez, que deixou tudo muito vazio, né, a gente não confia mais praticamente, as pessoas não confiam mais ou na igreja ou na ciência, como a gente já falou no início, mas também é um momento de grande reflexão, né? Será que esses valores que a gente vinha, ou as coisas que a gente vinha valorizando até esse momento, têm valor realmente verdadeiro? Ou será que essas coisas não têm um valor tão eterno assim? Essas são questões que os professores tinham que filosofar com seus alunos, né? Tinham que conversar com os seus alunos. Pode ser a partir das músicas. Eu usava muito quando eu estava em sala de aula música, sabe? Então põe a Uhum. música e depois os alunos vinham, a gente discutia sobre músicas, né? A gente colocava músicas temáticas, né? Como Mestre Sala dos Mares, né? Paulinho da Viola, que fala sobre a questão do Almirante Negro, né? Da revolta lá em Guanabara. E a gente discutia esses temas e filosofava muito em cima de tudo isso. Então, nós estamos precisando aproveitar esse momento e questionar essa questão, questionar os valores, né, do individualismo, da questão do acúmulo, porque tudo isso vai fazendo com que as pessoas realmente se sintam vazias, porque se você coloca para nós, você coloca para si próprio um objetivo, e você começa a ver que você não alcança ali, não alcança lá, se frustra num relacionamento afetivo, né, não consegue nada que seja duradouro, que aí essa visão, né, do mestre Masaru Taniguchi, está na verdade da vida volume 13 e volume 14, que é você levar uma vida de valor eterno, ou seja, você realmente valorizar o que de fato tem valor, e o que a gente chama de valor eterno são justamente aqueles atributos, né, do amor, né, a solidariedade, a compaixão, tudo isso são valores que são valores eternos, eles vão ser valores hoje, amanhã, daqui a 1000 anos, já foram no passado, e isso é que realmente tem, de fato, valor. Então, quando a gente começa a olhar a nossa vida a partir deste ideal e construir a nossa vida a partir desse ideal, você consegue encontrar saídas para os problemas que você vai enfrentando. Então, é muito importante que o jovem pense nisso e que os professores ajudem os jovens a pensar, de fato, nessa questão do que de fato tem valor, do que de fato é importante para você. Porque senão, se nada tem valor,
Eu posso ir para droga, eu posso ir para o alcoolismo, que é uma droga também, claro. Eu posso ir também para a própria perversão, enfim. Eu posso ser levado por sentimentos, né, negativos e ser empurrado para uma vida nada boa. Então, eu gostaria muito que os professores pensassem muito seriamente nessa questão, sabe, de como envolver os alunos, de como tratar com roda de conversa, de como ouvi-los. Então, recentemente, para contar rapidamente para vocês, eu tenho um amigo, Luciano, que é um professor, um cara fantástico, né? E a gente estuda todas as segundas-feiras, a gente faz uma roda de conversa, eu, Luciano, o Celso Vasconcelos, a Isabel Parolin, a gente toda segunda-feira de manhã está estudando. A Fernanda conheceu a Isabel, né? Olha a roda de conversa. Ali é só fera mesmo. E a gente vai estudando, vai conversando. E o Luciano quis vir conhecer uma das escolas que eu acompanho, né? A escola do bairro da Penha. Ele ficou assim, ele falou para mim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Que coisa mais maravilhosa, Marcos. O cara ele tem 75 anos de idade, é um cara muito vivido dentro da área de educação. Ele falou, nossa, me conta como vocês chegaram nisso. Por quê? Porque ele chegou, ele foi recebido com alegria pelos funcionários da escola, pelos professores, etc. Ele falou quase 2 horas com as professoras, e elas de caderninho aberto, anotando, conversando com ele, colocando, dialogando e conversando e tal. Aí ele entra na sala de aula, as crianças com as suas criancices, ele mesmo falou. Elas perguntaram o nome dele, que idade ele tinha, e deram risada. Ele falou, Marcos, isso... Aí nós falamos, por quê? Porque essas crianças fazem rodas de conversa, essas crianças fazem projetos que fazem sentido para eles, por exemplo, que ajudam a comunidade, né? Aí você fala, nós estamos falando de suicídio, depressão. Gente, nós estamos falando de como evitar essas coisas, porque esse tema... a parte clínica da coisa, depois acho que vocês vão chamar até a Joeli, né? Isso, vamos trazer uma profissional para falar, né? Isso, então deixa ela falar bastante sobre essa parte importante aí, que é a parte clínica, e eu vou me divertindo aqui com essa parte educacional, que é isso. Você vai naquela escola, então o que acontece? As crianças, elas procuram assim, qual é o problema que tem na minha comunidade? O problema a gente mora numa comunidade rural, e de todas os sítios, as chácaras aqui tem fossa, aquela que não é tratada, né? Como é que aí a escola vai lá atrás, como é que a gente faz, como é que trata a água, como é que faz fossa séptica, como é que, né, faz filtros. A criançada faz projeto e vai atrás dos sitiantes para saber disso. Qual é outro problema que a gente tem? Um menino levantou a questão da saúde, que ele estava preocupado, a questão do agrotóxico e tal, né? Aí, tá bom, o que é o agrotóxico? Vai pesquisar. Como é que produz orgânico? Aí produz orgânico nas chácaras, a partir do apoio da escola, e sai uma feirinha orgânica na porta da escola. Aí as famílias começam a vender seus orgânicos na porta de escola, no final de semana, de repente o povo aparece com um cartão, né, para pagar. E aí a comunidade, mais um problema, como é que eu faço? A escola não tem... Espera um pouquinho, a diretora chegou lá, pegou um roteador, meteu o roteador lá na porta da escola, senha do Wi-Fi liberado. Então, agora os comerciantes têm como ter conexão na internet para poder receber por cartão, Pix, etc. Então, quando você começa a ver isso, você começa a ver vida. Você começa a enxergar a vida nesses lugares. Você começa a enxergar um movimento interno, algo de valor que é eterno. Se você perguntar, como é que você se sente? Nossa, eu sinto uma alegria de fazer isso, eu me sinto bem de fazer isso. Na verdade, é o teu Deus interior, a tua vida interior que está gritando de alegria. Isso é eterno, ninguém tira de você. E, eventualmente, se você passar por um problema de tristeza profunda, até mesmo uma depressão, essas memórias de conquista, elas vão fazer com que você se reerga, ou pelo menos, se você precisar de uma ajuda para se reerguer, você tem um elemento onde agarrar, você tem aonde pegar, né, nessas memórias boas, afetivas, que muitas vezes estão ficando cada vez mais raras, porque se você perguntar qual é a tua memória boa que você tem na tua infância, eu passei a minha vida, se você passou sua vida no computador, né, jogando, isolado num quarto ou dentro do seu apartamento o dia inteiro, rapaz, tá ruim de memórias boas, né? E eu não falo memória boa, eu fui jantar com a minha família, isso são ótimas também. Eu estou falando de conquistas, né?
Ah, foi o momento em que eu ajudei aquela família, né, a montar uma barraquinha de verduras e ganhar um sustento. Ah, foi uma vez que nós, né, éramos crianças, nós bolamos um projeto para despoluir o rio tal. Pronto. É isso que a gente tem que pensar agora na educação daqui para frente. Como os professores vão fazer, aí é uma conversa que tem que ser longa, né? Aí não cabe nem Bem aqui, nós vamos bom. tem que marcar outra reunião, outra conversa. Vamos marcar mais conversas e, gente, a resposta nunca está pronta, né? Ai, Ela tem que ser construída, né? A gente olhar, entender e ter essa disposição, essa disponibilidade, né? Para dar o primeiro passo, porque é comum a gente ter o primeiro sentimento de, ah, mas é porque você não está lá, você não viu, lá não dá para fazer. A gente passa por esse sim, sentimento também, né, Marcos? claro, Mas depois a gente pensa, bom, do que depende de mim, o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso, claro. por onde eu começo? E aí a gente vai envolvendo. Essa escola mesmo que você contou, não começou assim, né? Ela Não, foi sendo construída também, né? foram 4 anos de trabalho, não é? Tá vendo, gente? 4 É anos. mais uma observação aí para que você faz que é importante. A relativização do tempo, que deixa as pessoas ansiosas, né. Quando você fala hoje uma pessoa em 4 anos, ela fica desesperada, porque inclusive ela quer ouvir todas as mensagens no WhatsApp na velocidade 2, ela quer assistir os vídeos na velocidade 1,5 pelo menos, ela quer, né, clicar no botãozinho e aquela semente que você plantou germinar e crescer e virar uma árvore em 15 segundos. Esse é um mundo falso que foi criado, um mundo virtual falso. Então a gente fala, o projeto, até para quem é adulto aqui que está nos ouvindo, viu? Não pense que você está longe, você está isolado disso tudo. Né? Então, assim, pensar, ai, mas 4 anos? É exatamente isso. O tempo tem que ser aquele tempo, né, da tranquilidade, da paz, aquele tempo que a gente tem para construir algo. E não se faz da noite para o dia como a gente quer. Aliás, esse mundo tá engraçado, né? Porque você assiste propagandas em televisão, é assim, né? Esse creme age e tira as rugas em 15 segundos. Ele age. Se você falar que o creme vai tirar as rugas após uma semana, ninguém compra. Se você falar que é um dia, o pessoal já começa a comprar. Mas agora deve ter creme aí que só de olhar para ele já tira as suas rugas todas. Então tá assim, o nível do estresse tá nesse nível, as pessoas querem tudo para ontem, mais um caos, mais uma indicação, né, de que, isso pode estar se levando também a uma crise de ansiedade e depois gerar outros problemas mais sérios aí. Verdade. Então, é isso aí, Muito gente. bem. Olha quantas reflexões e agora quase chegando ao final, gente, olha, se você está assistindo acelerado, para mim passou muito rápido, porque tem muito conteúdo aqui ainda para a gente explorar. Vamos falar mais vezes. Esse assunto será abordado aqui ao longo do mês, como eu falei, né, no início, não vai se esgotar hoje, acredito que nem no final do mês, mas a gente vai trazer vários vieses, né, várias abordagens sobre esse tema. Então, antes da gente encerrar hoje, Marcos, que prática, o que, que a gente poderia fazer para o pessoal que está nos assistindo? Olha, surpreendentemente, né, até o psiquiatra que eu citei agora, o Botega, né, o Neuri Botega, ele, na aula que ele gravou, no vídeo que ele gravou, ele fala sobre meditação. Olha, Ele fala sobre isso, né? Meditar é extremamente importante. E aí ele fala uma coisa que também é muito importante, que quando você fala meditar, você já vê aqueles monges tibetanos, né? Ficando 6 horas imóveis, etc. e tal. Então, olha, meditar é como fazer exercício, né, numa academia. Você não vai chegar numa academia e o cara vai te dar 100 quilos de supino para você fazer, né? Levantar uma barra de 200 quilos. Ele vai começar com uma barrinha sem peso nenhum e vai aumentando aos poucos até você conseguir suportar cada vez pesos maiores para o benefício da tua saúde. Então a meditação é assim, muitas vezes você faz lá, começa meditando todos os dias 5 minutos, pelo menos, né? Aí você pode ir aumentando para 10, para 15, para 20, ficar até meia hora fazendo a meditação. Ele, como psiquiatra, recomenda a meditação. Então a gente também está recomendando a meditação, claro que eu vou ter que fazer ela muito brevemente,
mas eu convido vocês a aprender sobre meditação Shinsokan, que é a meditação da Seiichi Noye, nos inúmeros vídeos que a gente tem aí na internet, inclusive com o nosso amigo, o professor João Ricardo, que ele trabalha muito bem o tema meditação Shinsokan, inclusive no qual a possibilidade de você colocar, né, um dos preletores que já fez meditação no seu celular, etc. e tal, e acompanhando ele enquanto ele vai fazendo a meditação, você vai fazendo junto. Então, eu vou fazer rapidamente na meditação com vocês, uma base na meditação, para a gente encerrar, até encerrar como se fosse uma oração, né? Porque é o nosso costume sempre encerrar como uma oração. Podemos então, Fernanda? Por favor. Então, nós vamos ficar em posição de oração, que a gente chamou de meditação, né? Juntando as mãos diante do rosto. É bom deixar os polegares na altura do nariz, ficar numa posição ereta. Para ficar numa posição ereta, você pode juntar os calcanhares embaixo da cadeira, de preferência, né? Se tiver numa poltrona, sentar bem na ponta da poltrona, que aí, naturalmente, com os calcanhares para trás, a posição do corpo fica ereta. E você vai concentrar a sua atenção agora bem no abdômen. Nós vamos fazer um treinamentozinho de inspiração. Você inspira e tenta jogar esse ar que você inspirou lá para o abdômen, por baixo do ventre, e segurar esse ar um pouco. Inspire. Concentre toda a sua atenção no abdômen. E libere agora o ar, jogando esse ar entre a palma das mãos. As palmas das mãos. Então, você vai soprar o ar, ou pelo nariz, ou pela boca, né? Jogando o ar dentro da palma das mãos. Então, você inspira. Segura o ar no baixo ventre. E depois libera. Então vamos iniciar. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seiichi Noye para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Neste momento deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da perfeição, no mundo da imagem verdadeira. O mundo da imagem verdadeira é o mundo perfeito criado por Deus. Então, deixamos esse mundo dos 5 sentidos, estamos mentalmente no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira, é o oceano da infinita sabedoria de Deus, é o oceano da infinita sabedoria de Deus, é o oceano da infinita sabedoria de Deus. Mentalize, então, um mundo esplendoroso, vasto, de grande luz, cheio de sabedoria. É o oceano da infinita sabedoria de Deus, é o oceano da infinita sabedoria de Deus, é o oceano do infinito amor de Deus, é o oceano do infinito amor de Deus, é o oceano do infinito amor de Deus, é o oceano da infinita vida de Deus, é o oceano da infinita vida de Deus, é o oceano da infinita vida de Deus, é o oceano da infinita provisão de Deus, é o oceano da infinita provisão de Deus, é o oceano da infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, 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 é o oceano de infinita harmonia 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 de Deus. É o mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, estou recebendo de Deus a sua infinita força vivificante. Então agora visualize uma luz dourada que está envolvendo todo o seu corpo, e nós vamos inspirar lentamente, mas não um simples ar, mas a própria força do universo, a própria força da grande vida do universo, a própria força de Deus, que vem através deste ar e através das mãos justaspostas. Então, enquanto vocês vão inspirando lentamente, vão mentalizando. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior. Inspire, flui, flui, flui. Como no exercício, segure o ar, esta energia vital do baixo ventre o quanto for possível, mentalizando, pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, agora vá liberando, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Vamos novamente, então, a inspiração, a infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Retenha no baixo ventre e mentalize. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, vá liberando, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado.
A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Então, quando você estiver realizando na sua casa essa mentalização, você pode fazer por mais algumas vezes, até atingir um estágio de concentração e depois declarar: já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Então, aí podemos fazer, então, para encerrar, oração pela paz mundial, ou vamos fazer a oração, o canto da grande harmonia. Depois eu explico que você pode fazer uma outra sequência de orações. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Então, nós temos uma sequência de orações que você pode terminar com oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil, oração pela paz mundial, depois o canto da grande harmonia, mas isso tudo está disponível para você, se você quiser adquirir o livretinho chamado livreto Shinsokan, está disponível na nossa livraria virtual, um livretinho pequenininho que tem a sequência certinha de toda a meditação. Quero, então, agradecer aí a oportunidade de estar com vocês, o convite aí da Superintendência das Atividades dos Educadores, a diretora Fernanda e também o diretor Luiz e toda a equipe. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcos. Nossa, que rico, né? Vou reassistir. Olha que bom, gente. Vai estar aqui no canal do YouTube, a gente pode ver e rever. Podemos compartilhar com amigos, com educadores, que você acha, puxa, fulano deveria estar assistindo esse encontro. Então, vai aqui embaixo, compartilhe esse vídeo, mande, né, para essas pessoas, para a gente fazer aí uma corrente do bem, vamos chamar assim, né, todos pela vida. Então, se você ainda não está inscrito aqui no canal do YouTube, se inscreva, que assim que lança uma palestra nova, um estudo novo, um novo encontro da educação da vida aqui virtual, você vai ser notificado e vai nos acompanhando. E se você gostou, a gente pede para deixar o joinha, deixar o like, gente. É só para que mais pessoas dentro do YouTube sejam informados sobre o teor desse encontro. Então, a gente pede aí a colaboração de todos para que a gente multiplique, fazendo aqui uma corrente do bem, né, Marcos? Então, eu queria agradecer imensamente, né, a sua presença, dispor do seu tempo, que eu sei que é bastante corrido, mas para estar aqui conosco hoje, com os amigos, né, discutindo esse assunto que não se esgota, como eu disse, mas de extrema importância, e sem palavras assim para agradecer, né? Ficaria aqui horas ouvindo e querendo aprender um pouco mais. Então, muito, muito obrigado mesmo, em nome da Superintendência dos Educadores. E vocês, amigo, que esteve conosco até agora, também agradecemos bastante a sua presença, a sua colaboração. Vou convidá-los para compartilharem também nas redes. A gente falou das redes sociais, então vamos fazer aqui uma corrente do bem. Escreva para nós, marque @educadores.sni, dizendo: você medita, você pratica meditação Shinsokan ou algum tipo de meditação? Como tem sido isso para você? E se você está fazendo pela primeira vez, também coloque lá para a gente, vamos compartilhando, deixando mais pessoas, inclusive curiosas, né, a respeito da meditação. Vamos aqui compartilhar também. E até a próxima semana, ou na próxima quinta-feira, digo, né, no mesmo, aqui no canal do YouTube da Seicho Noye, às 8 horas da noite, estrearemos uma nova palestra, um novo estudo, abordando ainda esse tema do suicídio, todos pela vida. Aguardamos por vocês. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Marcos. Muito obrigado. É hora de descobrir o infinito que existe dentro de você e de conhecer todas as dádivas que você já possui desde sempre. É hora de conhecer quem você é de verdade.
Entenda mais sobre essa prática fundamental da Seichanoye. E inicie agora a busca pela paz e pelo seu próprio tesouro interior. Meditação Shinsokan. Ver e contemplar Deus. A transformação de sua vida começa com uma leitura e um unir de mãos. Adquira o livro do preletor João Ricardo Viana Costa pela livraria virtual www.livrariasni.org.br ou entre em contato pelo telefone 11 50 74 4180. Abra as portas para a sua felicidade.